Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira, sou professor de Direito Eleitoral e Legislação Específica. Nós vamos, a partir de hoje, revisar questões de direito constitucional, questões recentes de direito constitucional. E também fazer um convite para você conhecer o nosso curso de 1000 questões de direito constitucional resolvidas em vídeo. Resolvemos cada uma das 1000 questões. Todas as 21 aulas já estão disponíveis. Então passe no site eleitoralcombruno.com.br e adquira o nosso curso de 1000 questões de direito constitucional. Vamos então resolver a nossa primeira questãozinha de revisão. Essa questão foi cobrada nesse ano de 2019 para o concurso de juiz de direito substituto do Tribunal de Justiça da Bahia. Vejam só. Assinale a opção que indica o instrumento da democracia direta ou participativa que constitui uma consulta popular ao eleitorado sobre a manutenção ou revogação de um mandato político. Então veja que o objeto desta consulta popular é a manutenção ou revogação de um mandato político. A letra A traz o impeachment. Não, o impeachment não é uma consulta popular, não se trata de uma consulta popular. Nós temos aqui uma provocação ao Congresso Nacional, por exemplo, à Câmara dos Deputados, em que se decide ali em relação a através de uma denúncia por um crime comum, por exemplo, do presidente da República. Veja que não há a participação, não há uma consulta popular sobre essa questão, no caso do impeachment. A letra B, referendo, é uma consulta popular, mas não tem como objeto a manutenção ou revogação de um mandato político. Nós temos aqui o referendo, que é feita uma consulta posterior à edição, por exemplo, de um ato legislativo, onde a sociedade vai concordar ou não com aquele ato legislativo. Da mesma forma, o plebiscito. Só que no plebiscito, como consulta popular, é feita previamente à edição do ato legislativo à sociedade. Não se trata aqui de manutenção ou revogação de um mandato político, ok? Letra D, o recall. O recall, a gente acredita que é feito somente com veículos automotores? Não. O recall, que não existe no Brasil, por exemplo, existe nos Estados Unidos, é uma consulta popular feita ao eleitorado sobre manter ou não um mandato político. Até poderia existir no Brasil, não é? Mas no Brasil não existe. Mas como não se questionou aqui se a existência ou não no território nacional, não há problema. O gabarito é a letra D, tratando-se do recall. Já a moção de desconfiança se aplica mais no sistema parlamentarista, né? Onde nós temos um descontentamento com o primeiro-ministro, que é o chefe de governo, não é? No sistema parlamentarista, onde há uma desconfiança em relação a um descontentamento em relação ao trabalho daquele primeiro-ministro, e nós temos ali a possibilidade de retirada daquele primeiro-ministro através dessa moção de desconfiança que parte ali mesmo no parlamento. Então, na questão número 1, o gabarito será a letra D, recall, que não se aplica no Brasil, mas é uma consulta popular ao eleitorado sobre a manutenção ou revogação de um mandato político, certo? Questão 2. A concepção que compreende o texto da Constituição como não acabado, nem encerrado, nem findo, mas como um conjunto de materiais de construção a partir dos quais a política constitucional viabiliza a realização de princípios e valores da vida comunitária de uma sociedade plural, caracteriza o conceito de Constituição. A. Em branco. B. Semântica. C. Simbólica. D. Dúctil, ou chamada também de suave, se você não viu essa terminologia. Ou E. Dirigente, ou chamada também de programática. Bem,
Quando eu falo de conceito de Constituição em branco, nós estamos diante de uma Constituição que não vincula limites explícitos ao poder de reforma. Enquanto que na semântica, nós temos aqui o objetivo de formalizar a situação existente do poder político em benefício dos detentores de poder. Na simbólica, dar-se-á mais ênfase ao simbolismo do que realmente à efetivação da própria norma. E na Constituição suave ou dúctil, nós temos aqui a Constituição como ponto de chegada e não como ponto de partida. Por fim, a letra E, dirigente ou programática. O conceito trazido pela questão número 2, compreendendo o texto como não acabado nem encerrado, nós temos então a Constituição vista sob o olhar como ponto de chegada, né? Onde nós temos então a viabilização da realização de princípios e valores da vida comunitária de uma sociedade plural. Questão número 2, gabarito será a letra D. Esse é o conceito de Constituição dúctil ou chamada também de suave. 3. O direito de comunicação é um direito fundamental de quinta, quarta, primeira, segunda ou terceira geração. Primeira geração, nós temos os direitos civis e políticos. Direito de comunicação não se envolve nisso. Segunda geração são os direitos sociais. Terceira geração, nós temos um rol de direitos que estão relacionados a direitos difusos coletivos. E o direito de comunicação está abrangido por esse direito de terceira geração ou terceira dimensão. Temos os de quarta geração, que se refere aos direitos de democracia, ao pluralismo. De quinta geração, que é chamado por Bonavides, também classificado por Bonavides, como o direito de paz. Mas há autores como Karl Vasak que colocam o direito de paz na terceira geração. Tá? Mas como o foco aqui é direito de comunicação, não vamos aqui partir para outros entendimentos. Direito de comunicação é um direito de terceira geração. Gabarito será a letra I. Tá bom? Qualquer dúvida em qualquer uma das questões, consulte a gente pelo e-mail ou por qualquer meio das redes sociais. Um grande abraço e até mais.